não tem um efeito que ele consegue ser estável, vamos dizer assim, né? É diferente, por exemplo, quando você vai fazer um dó com nona. Um dó com nona você pode tranquilamente encerrar nele, ficar por ali, que ele não gera essa tensão, né? Porque você tem ali o intervalo funcionando direito de terça e quinta estável ali, não tem um efeito de quebra, né? O grande efeito que a gente tem na suspensão é quando a gente tem um intervalo quebrado ou quando a gente não define se o nosso intervalo é maior, menor, né? A gente cria um efeito onde ele precisa de uma resolução. Quando você troca essa terça, por exemplo, ou você acrescenta uma sétima, né, aquela sétima menor, você cria uma distância que você precisa resolver. Tá? Então, partindo para algumas peculiaridades aqui que a gente vai ter especificamente para guitarra, tá? O mais comum que a gente vai trabalhar de tríade e tétrade é o uso de shape, né? Para guitarra isso é o mais comum. Você vai ter vários tipos, tá? O mais comum, a gente tem muito shape conhecido, por exemplo, como o power chord, que é bem tranquilo da gente construir. Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo. Por exemplo, tem um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de dó, né? Então, quando a gente constrói aquele dó padrão, é, esse conhecido aqui, se a gente já. Deixa eu ver a câmera. Aqui. Ó, a gente tem esse dó aqui como. Tá? E aí o que ele está te dizendo ali? Se você só fizer a substituição desse dedo, você já passa para um dó com sétima maior. Porque o que você está fazendo? Você está acrescentando si aqui, né? Então você está fazendo a substituição. Onde você tinha um dó aqui que era uma repetição da sua sétima, né? Fazendo uma oitava. Você tira ele e acrescenta a sua sétima maior. Só com uma pequena mudança aqui. Não. Esse é uma definição básica que a gente usa muito, né? Assim, essas mudanças, né? A gente tem só por uma mudança de uma nota aí, né? De um dedo, a gente já constrói um outro um outro acorde bem bem fácil, tá? Então a gente vai ter aqui a construção da nossa pestana, né? Nada mais é que o dó em pestana ali na casa 8 aqui de cima, tá? No formato de Mi, para ficar mais claro. Ele tá te dando esse shape móvel de tríade maior, tá? Então aqui vão vir alguns exercícios só pra gente ir fazendo. Não são exercícios ainda de casa, é só pra você fazer o movimento aí de gravar a aula, tá? Por exemplo, você vai ter aqui ali o efeito para você fazer a troca, né? Mostrando como uma nota já troca, então de dó para dó com sétima maior, tá? O exercício bem simples, só para você entender a diferença de som, de tensão, tá? Aqui nada mais é do que a gente fazer o sistema, né, por exemplo, do Caged, a gente vai fazer ali o dó na oitava, aqui no formato de Mi, depois passar para Ré, para Mi, né, só testando ali os tons, tá? Aqui a gente fazer a progressão usando o shape mais aberto que a gente conseguir de cada um deles, tá? Então, evitando, né, a pestana, simplesinho aqui, tranquilo, tá? E aqui é só um efeito de comparação para a gente sentir a diferença de som do dó construído de forma completa pro dó, ou seja qual for a nota, né, construído sem a terça dele, só com tônica e quinta para a gente sentir como funciona essa diferença é, do som, tá? É, aí a gente vai passar para a questão aqui mais próxima, que são os shapes, tá? É,
nada mais é do que a gente, você já sabe, né? Fazer o posicionamento dos dedos de acordo com o que você quer chegar. Então a gente vai ver essa construção, por exemplo, para a tríade maior. Na tríade maior, nada mais é do que a gente construir com o famoso dedinho aqui, né? Que a gente faz aquele normal. Claro que ele não funciona em todas as cordas devido ao efeito da corda Si, né? Que ela é fora da construção correta aqui, né? Então, mas logicamente você pode fazer em qualquer uma das outras aqui. Que é a sua tônica, a sua terça e a sua quinta. Tá? Bem conhecido. Tá? Toda vez que você andar isso aqui, você move ele completo, você vai gerar uma outra nota. Então se a gente está aqui em Dó, aqui a gente já vai para Dó sustenido, né? Moveu de novo, Ré, Ré sustenido, beleza. Desceu, é a mesma coisa aqui, tá? Aqui também, tá? Ele não funciona nesse desenho, tá? Então aqui no caso, você teria que fazer assim, né? Por causa dessa diferença aqui. Tá? É o único shape que na hora de fazer a gente tem que diferenciar é quando a gente chega aqui na do Sol para Si, porque eles têm uma diferença, né? Todos aqui a gente anda em intervalo de quarta, certinho, né? Só que quando a gente chega aqui, a gente não tem esse mesmo intervalo, né? Para ser exato, ele teria que ter sido um Dó e aqui um Fá. Mas como não é, a gente tem que fazer uma ligeira mudança aqui. O que você vai fazer é só mover, né? Como a gente estava vendo aqui. Então você vai. Tá? Nada mais a gente está fazendo Mi aqui. Aí você só achou a terça dele aqui embaixo. Sol sustenido. E o Si aqui, a quinta de volta. Tá? Mas aí aqui embaixo já volta ao normal. Sem nenhum problema. Tá? A tríade menor tem um pouco de gosto, mas o mais padrão da gente utilizar é aqui. Tá? Fazendo o desenho aqui. Esse aqui você vai pular dois, é na terceira. Então Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. No caso, Mi bemol, né? E o Sol. Mesma coisa. Tá? E aí aqui você já pode utilizar o desenho que você estava fazendo antes. Porque como aqui é só terça maior, você desceu para terça menor aqui. Tá? E aqui de volta a mesma coisa. Tá? Mesma coisa aqui. E é o mesmo padrão sempre. Se você move para frente, você subiu meio tom, desceu meio tom para baixo. Isso aí é padrão. Tá? Vai muito de gosto. Esse é o mais padrão da gente usar. Tá? Se você quiser muito esticada de dedo, você pode fazer assim. Tá? Aqui ainda é funcional. Mas aqui pro começo do braço começa a ser um pouquinho mais desagradável. Mas não é impossível. Dá pra fazer. Você vai fazer o mesmo shape e descer um, né? Não é impossível. Mas você também pode fazer aqui. É exatamente a mesma coisa. A diminuta. Você vai fazer o mesmo desenho da menor. Lembrando que aí você vai diminuir a quinta. Então, por exemplo, a gente está fazendo aqui o Dó. E aí, em vez de vir pra cá, você vem pra cá. Tá? É o mesmo desenho. Então, se você quiser, inclusive, fazer aqui também, sem problema.
E aí a tríade aumentada é o mesmo desenho da tríade maior, tá? Só que você vai encaixar a nossa quinta aumentada. Então, se a gente está fazendo aqui, você joga um para frente. Mesma coisa. Tá? As tríades são tranquilas, não tem nenhuma grande complicação. Depois a gente começa a aumentar, porque a gente vai fazer movimento com tétrade, né? E aí a gente começa a ter escalas um pouquinho mais construídas, tá? E aí o que, que a gente tem? Tem a opção de você fazer invertida. Tá? Como é que isso funciona? Você tem, por exemplo, aqui root que a gente tem é a padrão, né? Partindo da fundamental. Então aqui nosso exemplo está em Sol. Então, lembrando que a gente está aqui na corda Mi, tá? Terceira casa é Sol. Então essa aqui é a nossa terça e essa aqui é a nossa quinta. Você pode fazer esse desenho aqui de padrão. Também funciona, né? Que é esse aqui. Um pouquinho mais esticado, né? Pode fazer aqui, ou o que a gente estava fazendo aqui. Tá? Essa é a construção da tríade formação de tônica. Você tem a primeira inversão, que aí é no caso você partindo da nossa terça, tá? Então no caso, por exemplo, aqui ele está mostrando pra gente em Sol. Então a gente partiria aqui da Si, né? Aí você tem as duas soltas aqui. Ou no caso aqui, partindo aqui do Si, né? Então você tem Si, aí você tem aqui a quinta Ré e aqui embaixo a nossa tônica. Essa já é uma segunda variação, né? A primeira inversão, é começando a partir da nossa terça maior, tá? E a segunda inversão é começando na quinta. Esse aqui, lembrando que são as tríades maiores, tá? Aí a gente tem o quê? No caso, a gente estaria, por exemplo, fazendo isso aqui, né? Lembrando que a gente está no exemplo de Sol, então a gente estaria começando na quinta. Quinta é o Ré, Ré, embaixo dele Sol, e aqui na terça aqui do lado. E aí você tem as outras opções ali, né? As outras variações, lembrando aqui, né? Você pode fazer assim, vai fazer aqui, dependendo de onde você tá. E é claro, aquele mesmo esquema, se você move para frente, para trás, tudo isso você tem o movimento aí do seu tom, né? Então lembrando que se aqui a gente está em Sol, se a gente mover todo esse desenho para frente, é Sol sustenido, de novo Lá sustenido e por aí vai, tá? Essas são as três maiores, tá? Por enquanto a gente vai ver só a variação das maiores, mas no caso a ideia é a mesma. Se você fosse fazer a variação da menor, é a mesma coisa. Você vai encontrar a terça para fazer a primeira inversão, e aí terça, quinta, tônica. Terça, quinta, tônica. Você vai fazer essa construção. Para fazer a segunda inversão, já é partindo da quinta. Então aí você começa tônica, quinta, tônica, terça. Então você começa de onde você está e passa para a próxima. Não é tipo quinta, terça, tônica. É quinta, tônica, terça. Que é mais próxima, né? Pelo desenho. Vai ser mais fácil de você encontrar. Tá? Em qualquer tríade que você quiser variar, é só você pensar nessa construção. Se eu parto da tônica, eu vou fazer esse desenho, mas se eu quiser fazer uma inversão, por exemplo, de um dó diminuta, então eu tenho que começar na terceira, eu tenho que começar pelo Ré sustenido, né, o Mi bemol, tenho que passar pro Sol bemol e aí eu vou pro Dó. Então eu tenho que achar onde esses caras estão. Então você vai fazer aquela construção básica. Vamos lá, eu tô aqui, eu quero
fazer essa escala, essa tríade, então eu tenho um Ré bemol aqui. Tá, Mi bemol, né? Mi bemol aqui. Eu sei que aqui eu teria um Sol. Se eu descer aqui, eu posso ter um Sol bemol. Tem algum Sol bemol mais perto? Tenho esse desenho aqui. Tá, beleza. Então tô partindo Ré sustenido, Mi bemol e Ré sustenido, que é mais fácil. Mas aqui a gente tem que lembrar da nomenclatura certa pra ficar dentro da cabeça. Então, a gente tem aqui o Mi bemol, o Sol bemol e a gente vai precisar de um Dó. Então, a gente tem aqui. Você pode fazer isso. É a primeira inversão. Aí você quer fazer a segunda inversão. Para fazer a segunda inversão, a gente vai começar do Sol bemol. Então, a gente já tem ele aqui. Se eu estou partindo do Sol bemol, o próximo cara que eu preciso encontrar é o Mi bemol. O Mi bemol, ele vai estar aqui embaixo. É um caminhozinho meio chato aqui, mas serve. Dá pra fazer. Então você tem aqui esse, e aí você vai precisar encontrar aqui um Dó. E aí nesse desenho a gente já vai ter uma dor de cabeça aqui, porque a gente não tem um Dó tão perto. Tá? Então a gente tem que achar um outro caminho para esse cara. O que você tem? Você tem essa opção aqui do Sol bemol. Você vai ter uma opção de Ré aqui. E de novo vamos ficar muito longe. Então você vê, algumas inversões são meio complicadas da gente conseguir fazer, dependendo de onde a gente está. Mas na que a gente vai testando, a gente percebe, pô, essa variação aqui não tá rolando de jeito nenhum. Então, se eu tentar outra aqui, saindo de novo, ó, pô, vai ficar longe pra caramba. Onde eu vou ter um Dó aqui? Pô, vou ter um Dó aqui, impossível. Não tem condição de eu fazer isso em velocidade. Nem que eu corra aqui, né? Vai ficar fora. Então a gente vai testando e percebe que algumas variações realmente ficam fora de possibilidade, né? Mas a variação dentro da tríade maior é tranquila, todas que a gente encontra são próximas, não dão tanto trabalho para a gente fazer. É legal de ir acostumando nas variações, porque isso também gera um outro uma outra voz, né? Um voicing, né? Que eles chamam. Que é uma outra sonoridade, né? Em vez de você partir sempre ali daquele desenho, pô, fazer o dó, sempre você pensa, pô, vou fazer um outro efeito aqui, vou fazer uma tríade partindo de sol, né? Partindo do mi. Isso tudo dá mais munição pra gente criar uma sonoridade diferente, né? Partindo de terça, partindo de quinta. Depois a gente vai ver as construções com tétrade lá, onde a gente acrescenta a sétima, que também vão dar caminhos legais pra gente. Mas tudo isso é bom pra gente ir construindo ali variações dependendo de onde a gente quer chegar e como a gente quer soar. Tá? Então, exercícios aqui. O exercício é básico. A gente vai, por exemplo, pegar aqui a escolha da tônica de sol e vai fazer sem mover a tônica. Você vai ficar com a tônica parada, você vai fazer a tríade maior, a tríade menor, a tríade diminuta e a tríade aumentada. Então você vai contar um tempo, né? 1, 2, 3, 4. Aí você troca. 1, 2, 3, 4. Você vai fazer a tríade. 1, 2, 3, 4. Dá uma pausa de um tempo. Aí você troca para a próxima. Dá uma pausa de um tempo. Troca. Então você vai fazer maior, pausa, menor, pausa, diminuta, pausa, aumentada. Princípio. Creio que 60 seja até baixo, tá? Como você já tem um pouco mais de desenvoltura, pode começar com 60 só para criar o desenho, depois você pode ir aumentando, ver até onde vai chegando aí o seu limite, não precisa loucura, botar 180, que a ideia é você ter o som limpo, né? A grande ideia da gente trabalhar com metrônomo não é
exatamente a velocidade, mas a gente trabalhar a constância e até onde a gente consegue chegar com um som limpo.